Oi, bom dia. Bom dia, irmãos. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã. Essa manhãzinha com o tempo assim meio friozinho, né? As mãozinhas ainda geladas da água do chuveiro frio. Tem uns que reclamam, que diz que não tem chuveiro elétrico, né? Tem uns que reclamam mas é bom, gente, pra gente aproveitar esse período frio, porque tem um período que Teresina tá quente, né? Até quando a gente anda por aí, que a gente fala, de onde é que você é? Sou de Teresina. E lá é quente, né? Eu digo, lá é quente. Então vamos aproveitar esse tempo friozinho pra gente lembrar de quando está quente, a gente saber dar valor a esse tempo frio. Irmãos, vamos orar, fechar nossos olhos, falar com o nosso Deus. Curva sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai, o Senhor que é Pai de todos nós, Senhor Deus, o Senhor que tem nos amado, o Senhor que tem mostrado o Teu amor, o Senhor que através da fé, Senhor Deus, tem nos revelado a nós e tem nos mostrado, Senhor Deus, todos os dias fiel. Sei que muitas pessoas, muitas das vezes, Seu Pai, se escandalizam, muitas pessoas se desesperam, mas o Senhor tem aberto os nossos olhos para olhar para o céu e para ver que o Senhor está no controle de tudo. Faça chuva, faça sol, venha temporais fortes ou chuvas serôdias, mas o Senhor está no controle de todas elas, Pai amado. E nós, como Teus filhos, temos que confiar em Ti e acreditar, Senhor Deus, que o Senhor é Criador de todas as coisas. O Senhor é Criador de tudo aquilo que vemos e aquilo que sabemos que existe além da nossa visão. Tudo isso foi o Senhor que criou. Por isso, Pai amado, temos que confiar no Senhor. O Senhor que é o nosso Pai, o Senhor que é santo, Pai amado, e o Senhor nos diz para que possamos também sermos santos. O Senhor que tem nos ensinado a todos os dias a ler a Tua palavra. O Senhor que tem nos ensinado a todos os dias a conviver com o nosso próximo, a conviver com a nossa família. Através das nossas orações, Senhor Deus, o Senhor tem nos ouvido e tem nos respondido. Pai, Te agradeço por tudo que tem feito na minha vida. Te agradeço, Senhor Deus, por tudo que tem feito na vida de cada irmão, particularmente, Senhor Deus. Sei que cada um, quando fecha os seus olhos e começa a falar contigo, sempre tem algo, Pai Santo, a Te agradecer, porque o Espírito, Senhor Deus, que se move dentro de nós, dentro do nosso corpo, ele sempre almeja, Senhor Deus, sempre procura estar aos Teus pés, porque foi Ele, Senhor Deus, quem nos deu foi o Senhor. Por isso, Pai, eu Te peço em nome de Jesus Cristo, abra os nossos entendimentos nesta manhã. Nós que estamos aqui, Senhor Deus, presencialmente, e aqueles que estão online, Pai, abra os ouvidos, abra o entendimento, para que compreendam a Tua palavra, para que possam ouvir, Senhor Deus, vindo de Ti, e possam colocar nos nossos corações a Tua vontade, para que venhamos fazer tudo aquilo que o Senhor nos manda. Em nome de Jesus Cristo, amém. Amém. Amém, meus irmãos. Eu gostaria que a gente viéssemos cantar ao nosso Deus, porque quando a gente sempre para falar com Deus, o nosso objetivo maior é louvá-lo. E eu convido a irmã Jane, que vem aqui à frente, nos auxiliar, nos ajudar a cantar um hino do cantor cristão, não sei se é um corinho, ao nosso Deus. E os irmãos que estão aí também de casa, não deixem de estar cantando conosco. Irmãos, vamos cantar o hino 135 do cantor, que é um hino fácil, todo mundo conhece, para que nós possamos cantar juntos. 135 do cantor, amém? Amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia,
toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Amém. Muito obrigado, irmã Jane. Amém. Diz o seguinte: aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Amém significa e assim seja. Por isso, Pai, nós imploramos a tua graça, para que Deus nos trate sempre com a graça dele e não como merecemos, porque se nós formos olhar, nós merecemos a morte todos os dias, porque vez ou outra estamos pecando, vez ou outra nós estamos cometendo coisas erradas, vez ou outra nós estamos julgando o próximo, vez ou outra nós estamos dando uma de hipócritas, vez ou outra a gente faz algo de errado. Mas Deus, Ele olha para a gente não com os nossos erros, não olhando para nós vendo os nossos erros, mas Deus olha para nós assim como Jesus Cristo, com compaixão. Por isso pedimos a Ele a tua graça, Senhor Deus, imploramos a Ti. Amém. Meus irmãos, sem mais delongas, vamos ler um pouquinho a palavra do nosso Deus. Se encontra lá no livro de Mateus, capítulo 24. Os irmãos que estão em casa, se quiserem estar acompanhando, o livro de Mateus, capítulo 24. É um texto muito conhecido, fácil de compreensão, não precisa chamar os teólogos para poderem interpretar, é bem fácil. Mateus capítulo 24, versículo 12, que diz o seguinte, a palavra do nosso Deus: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Se você for ler anteriormente, que esse aqui é um versículo isolado, mas eu vou falar sobre o contexto, não vou ficar somente nele, viu? Só li o primeiro versículo para depois darmos continuidade, que diz o seguinte: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Em algumas traduções dizem de muitos se esfriará o amor. E Jesus Cristo, quando ele estava pregando, quando ele estava falando, ele chamou 12 dos seus discípulos para ensinar, até porque na lição de domingo passado, quem estava, nós aprendemos que Jesus Cristo foi um homem altruísta, foi um homem que fazia as coisas não pensando em si, mas pensando no próximo. Ele ajudava o outro não com o intuito de ganhar algo em troca, não com o intuito de receber, porque geralmente hoje nós, vamos ser sinceros,
que praticamente tudo que a gente faz, a gente sempre quer receber algo em troca. Se a gente vai procurar um amigo, chegar próximo de alguém, se a gente vai querer fazer amizade com alguém, é porque a gente quer algo em troca. Geralmente acontece isso. Eu sei que não é com todos, sempre vai ter um ou dois dizendo que não, que é diferente, mas a maioria das pessoas são assim. Tudo que ele faz, ele quer algo em troca. Geralmente, quando a gente pede um favor, a outra diz assim, fala até com um tom de brincadeira: o que eu ganho? Né? Aí a gente diz: rapaz, você ganha minha amizade, rapaz, faça isso por mim. E termina a pessoa fazendo. Já Jesus Cristo não, ele veio com um propósito de morrer pelos nossos pecados. Mas no período que ele esteve aqui, ele esteve nos ensinando como nós devemos viver. Foi aí onde, quando ele começou o seu ministério, aos 30 anos, ele chamou 12 dos que estavam entre a multidão e começou a ensiná-los, começou a dar exemplo. E esses mesmos homens, Jesus Cristo ensinando e mostrando para eles como seria o princípio do fim. Porque Jesus Cristo falava que existia uma época que iria ter terremotos, existia uma época que tudo iria se acabar. E eles estavam querendo saber, estavam procurando: Senhor Deus, e quando tudo isso irá acontecer? E Jesus Cristo aqui no capítulo 24, a partir do 3, tem até um título, né? O princípio das dores. E Jesus Cristo passa a ensinar para eles, passa a mostrar para eles como iria acontecer o princípio das dores. E aqui anteriormente, os irmãos depois podem ler, que ele vai falar sobre terremotos, ele vai falar sobre guerras, ele vai falar sobre pestes, ele vai falar sobre inúmeras dificuldades que a humanidade iria passar. Porém, ele disse que era o princípio das dores. E no versículo 12, que é aqui onde o versículo chave que eu encontrei, que diz: e por se multiplicar a iniquidade, e por se multiplicar o pecado, por se multiplicar as discórdias, por se multiplicar tudo aquilo que não agrada a Deus, é que muitos dos que já conheciam a Deus iriam se esfriar. É que o amor ia praticamente acabar de muitos que conheciam a Deus. Porque quando ele está falando aqui, ele não está falando da humanidade de forma geral, mas ele está falando: e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Meus irmãos, estamos passando por dificuldades, estamos. Mas eu pergunto aos irmãos, antes de tudo isso que está acontecendo, levante a mão aí na sua casa e levante a mão aqui na igreja. Quem que não passava por dificuldade? Levante a mão. Será que não vai ter ninguém, nenhuma criança para levantar a mão? Porque desde quando eu me converti, que eu vejo pastores dizendo o seguinte: levante a mão quem tem problema no seu casamento. Aí levantava um monte de gente. Bem antes, isso eu me converti o quê? Com 15 anos, 16 anos. Os pastores sempre fazem perguntas assim: quem que tem problema aí? Quem que passa por dificuldade? Aí muita gente levantava a mão, se não quase todas as pessoas. E hoje eu pergunto: quem está passando por dificuldade? Muitas pessoas vão levantar a mão. Quem tem problema nos seus casamentos? Muitas pessoas vão levantar a mão. Então, irmãos, problemas sempre vai existir. Sabe onde é que a gente não vai ter problema? Na glória. Quando a gente for para a glória, aí sim lá a gente não vai ter mais problema não. Sabe essas dores que você sente nas juntas? Sabe aquela dor quando você se abaixa que falta não levantar mais? Estou falando isso para os mais de idades, viu? De 33 para cima. Não estou falando dos jovens, dos mais jovens. Mas essas dores, essas dificuldades, lá nós não vamos ter não. Mas aqui na terra, todos nós vamos ter. Porém, meus irmãos, a gente tem que ter cuidado para que a gente não venha esfriar, não venha deixar o primeiro amor se acabar. Porque o que a gente pede todos os dias nas nossas orações? É que Deus nos perdoe. Sabe por que a gente pede? Porque a gente sabe que Deus nos ama. A gente sabe que Deus tem um sentimento tão forte, chamado amor, capaz de perdoar todos os pecados.
O interessante é que nós, como seres humanos, quando alguém fala ríspido com a nossa pessoa, né, a gente se zanga. Quando a gente pede um favor que a pessoa não faz, muitas das vezes também a gente se zanga. Quando acontece algo, uma briga entre duas pessoas, muitas das vezes existe uma intriga que leva por gerações, leva por uma vida inteira, e a gente não consegue perdoar. Mas quando a gente está diante de Deus, a gente diz: Deus, perdoa os meus pecados. Irmãos, dá para você listar quantos pecados você tem? Dá para você listar quantos pecados você já fez desde o momento em que você teve consciência para pecar? Será que dá? Será que dá para a gente fazer isso? Eu tenho certeza que na sua consciência você vai dizer: não, irmão, eu acho que eu não tenho condição de listar todos os meus pecados, porque eu vou tentar listá-los e eu vou dizer que acabou, mas amanhã eu vou lembrar demais, depois de amanhã eu vou lembrar demais. E esses mesmos pecados, irmãos, que você lembra e aqueles que você não lembra, Jesus Cristo, Ele é capaz de perdoar. Somente Ele, somente Deus é que pode perdoar e jogar no mar do esquecimento. Somente Jesus Cristo é que pode te dizer: vinde a mim, bendito do meu Pai. Através desse amor que Deus dá para nossas vidas. É através desse amor que a gente clama tanto, desse amor que vem de Deus. É por isso que Jesus Cristo aqui falando, Ele diz que por se multiplicar a iniquidade, por se multiplicar o pecado, hoje a gente vê só ladrões roubando. Particularmente, eu nem assisto mais televisão. Não julgo quem assiste. Muito bem, se você tem uma televisão de plasma de não sei quantas polegadas na sua casa aí, beleza, pode assistir à vontade. Mas particularmente eu não assisto mais. Porque quando você liga a televisão, é muito difícil você abrir em um canal e dizer o seguinte: olha, foi feito um trabalho maravilhoso na Cracolândia, muitas pessoas pregando e falando de Cristo, e 500 mil pessoas se converteram. Não, você não escuta isso. Porque se você escutar isso, você vai ficar feliz. São pessoas se rendendo aos pés de Cristo. Mas você escuta, pai matando filho, filho matando pai, mãe se separando dos pais, morte o tempo todo. É isso que a gente vê quando liga a televisão. E por isso, a gente começa a se perguntar se não existe punição para as pessoas que fazem errado. E muitas das vezes, irmãos, as coisas que a gente vê na televisão influenciam dentro do nosso coração. Eu sei que tem muitas pessoas que dizem que não, isso não me influencia não, música não me influencia, televisão não me influencia, amizades não me influencia, mas influencia sim. Quantas e quantas vezes você não já foi dormir com uma música que você queria tirar da sua cabeça? Quantas? Quantas e quantas vezes? Às vezes uma música que você nem gosta, você detesta aquela música, mas de tanto você passar por aí e escutar ela, você termina cantando. Um belo momento você começa a cantar. Então, por causa da dificuldade que o mundo oferece para nós, é que a palavra de Deus diz que, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iriam se esfriar. Mas, irmãos, a gente pode até ficar com medo e dizer o seguinte: rapaz, o amor de muitos está se esfriando, e agora? Será que o meu está se esfriando? E se eu estiver esfriando, o que eu posso fazer para melhorar? Porque ele diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria se esfriar, porque as pessoas não têm mais aquele ânimo de com chuva ir à igreja, as pessoas não têm mais aquele ânimo de levantar de madrugada. Quantos de nós tem levantado de madrugada para orar e para ler a Bíblia? Quantos? Porque eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo daquele primeiro amor, quando vocês se converteram, aquela primeira conversão que você levantou a mão, que você sentiu aquela alegria no teu coração. Você, quando chegava em casa, eu tenho certeza absoluta que se pudesse, você lia a Bíblia todinha em um dia. Sabe por quê? Porque era isso que eu sentia.
Se eu pudesse, eu queria evangelizar e falar de Cristo o tempo todo. Eu levantava, irmãos, cheguei momentos de levantar de madrugada, 4 horas da manhã, e ficava orando e lendo a Bíblia. Por quê? Porque eu via que na Bíblia dizia que muitos irmãos da igreja primitiva faziam isso, levantavam e oravam. Jesus Cristo, quantas e quantas vezes Jesus Cristo fazia isso? E é porque Cristo, Ele era o próprio Deus. Cristo não tinha necessidade alguma de ficar orando o tempo todo. Aí a gente se pergunta, se Ele era o próprio Deus, para que Ele ia orar? Ele orava, irmãos, para que Ele dê primeiramente o exemplo a todos os discípulos que estavam com Ele. Jesus Cristo foi um exemplo de homem. Jesus Cristo foi um exemplo de Deus aqui na terra. Isso foi Jesus Cristo. E nós não devemos deixar essas dificuldades apagar e esfriar o nosso amor. Mas, irmãos, e se começar a se esfriar, e o que vai acontecer? A palavra do Senhor Deus, no versículo 13, só dá continuidade, vocês não vão nem ter trabalho para passar a página. Diz o seguinte no versículo 13: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. A iniquidade, o pecado, as dificuldades do mundo, as suas dificuldades vão continuar. Mas muitas pessoas vão se esfriar em relação ao amor a Deus. Mas no versículo 13, ele nos consola dizendo o seguinte: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Você pode até estar fraquinha, você pode estar até desanimada, você pode estar até triste, você pode estar em casa até revoltado com a injustiça do mundo, porque eu me revolto. É por isso que eu parei de assistir televisão, porque eu me revolto com a injustiça do mundo. Um cidadão, pai de família, passa a vida inteira trabalhando e vem do seu trabalho numa bicicleta, numa moto. Aí vem um bandido, um vagabundo, e pega uma arma e vai assaltar um pai de família e dá um tiro. Mata aquele pai de família. E depois de uns dias, aquele bandido é preso, é pego, né? A polícia pega ele, descobre onde ele está, e ele vai ser julgado. Ele pega só 2 anos de cadeia. E no 6º mês, por algo que eu não entendo, ele é solto. E mais uma vez ele está no meio da sociedade para fazer outro latrocínio. E onde é que está a justiça aí? Porque o pai de família morreu, deixou o filho pequeno. É nesse momento onde eu me revolto, e por isso eu parei de assistir televisão. E é nesse momento onde a gente perde muitas das vezes até a nossa compaixão para com as pessoas, porque às vezes a gente deseja a morte dele. Não deseja? Quantos de nós aí, você que está de casa, e dos irmãos que estão aqui, quantos de nós não já desejamos a morte de um bandido desse no meio da rua? Já. Mas Deus nos ensina a perdoá-los. Deus nos ensina a orarmos por eles. E no versículo 3, mais uma vez eu vou ler, para que venha inculcar na nossa mente. Porque tudo aquilo que a gente faz repetidamente, termina ficando. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, mesmo em meio à dificuldade, nós temos que perseverar. Nós temos que estar firmes com Jesus Cristo. Nós não podemos soltar a mão de Jesus Cristo. Aí vocês vão me dizer o seguinte, porque sempre tem aquele que diz: irmão, mas... Sempre tem um mais, né? É interessante. Estava até conversando com a Jane hoje pela manhã, que está difícil a gente ser professor hoje, está difícil a gente ser mestre. Porque um aluno que começou, é o primeiro dia de aula dele, aí o mestre vai ensiná-lo, o mestre vai tentar passar todo o conhecimento para ele. O mestre ensinou na teoria, e por ser mais velho, ele também está ensinando na prática. Mas sempre tem um aluno que diz: epa, eu contesto isso bem que você está me dizendo. Talvez é uma pessoa que não tem entendimento de nada ainda, mas só para fazer a bagunça ele termina contestando, só para ser do contra, porque tem gente que é assim, não sabe de nada, mas só para ser do contra ele levanta a mão. E Jesus Cristo disse: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E eu vejo muitas pregações dizendo o seguinte: salvo uma vez,
salvo para sempre. Está errado? Tá não. Salvo uma vez, irmãos, salvo para sempre. Isto é verdade absoluta. Porém, como você sabe que você está salvo? É só levantar a mão? Vocês concordam comigo que é só levantar a mão? Que é só levantar a mão e dizer eu aceito Cristo? Não, precisa de uma transformação. Vamos dar exemplo dentro da Bíblia. Jesus Cristo chamou 12, não foi? Foi 12? Foi 12 ou foi 15, irmão Frank? 12, irmão Frank afirmou ali com convicção que foi 12. Está correto, irmão Frank, foi 12. Todos os 12 foram salvos? Aos irmãos que estão aí online, né? Creio eu que deve ter algum. Tem algum aí, Matias, online? O pastor que está ali. Tem alguns irmãos online. Foram todos? E foi chamado pelo próprio Cristo. Jesus Cristo falou, Pedro, ele disse, eu. Tiago, ele disse, eu estou aqui. E foi para onde estava Cristo. Jesus Cristo também chamou Judas. E Judas disse, eu. E foi também lá para o lado de Cristo. E eu pergunto aos irmãos, Judas foi salvo? Creio que unânime, todos nós vamos dizer que Judas não foi salvo. Judas foi o que traiu Cristo e Judas, ele mesmo tirou a própria vida. Então a gente sabe disso. A gente sabe também que Pedro foi salvo, não foi? Foi. Pedro foi salvo. Algumas pessoas dizem, não na Bíblia, porque eu já procurei demais, mas não na Bíblia, diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Correto, pastor Eduardo? Pedro foi crucificado de cabeça para baixo porque não se sentia digno de ser crucificado como Cristo. Aí eu pergunto aos irmãos, Pedro foi salvo? Foi, né? Só que é uma coisa interessante. Se você for ler a história, Pedro ele não foi salvo no momento que ele foi chamado por Cristo. Mas Pedro se converteu no instante, no momento em que ele negou Jesus Cristo. Por 3 vezes. E depois que o galo cantou, foi que ele caiu em espírito, caiu amargurado. Foi a partir daquele momento aonde Pedro verdadeiramente se converteu. Porque aquele mesmo homem que negou Jesus Cristo, depois daquele acontecimento, foi o mesmo homem que estava perante o Sinédrio e os magistrados lá disseram para ele, cala-te, cala a boca. E Pedro diz, importa fazer a vontade de Deus do que fazer a vontade dos homens. Então, irmãos, de acordo com esse versículo, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. Então não é simplesmente você levantar a mão e dizer, eu estou com Cristo e pronto, agora eu vou ser salvo. Por mais que eu não vá para a igreja, por mais que eu não leia a Bíblia, por mais que eu não ore, não precisa eu fazer mais nada. O pastor disse que aceitar Jesus Cristo, levantar a mão, eu estava salvo. Mas o levantar a mão e aceitar Jesus Cristo que o pastor fala, é você transformar o teu coração. É você se converter dos seus maus caminhos e voltar para Cristo. Porque aquele que fizer isso, esse sim será salvo. Porque nós temos, irmãos, que matar o nosso eu todos os dias. Porque o nosso objetivo aqui, o nosso objetivo de vir para a igreja, o nosso objetivo de aceitar Jesus Cristo, é com o intuito de ser salvo. Eu acredito que se nós andássemos pregando e falando que Cristo não salvasse ninguém, eu acho que iam ser poucos que iam aceitar. Eu acho que poucas pessoas iam querer seguir esse Cristo que não salva. Mas o nosso maior objetivo, é por isso que a gente aceita Jesus, é porque Ele é o único que nos dá a oportunidade, que nos mostra o caminho de ir para o céu. É só através de Jesus Cristo. Então, irmãos, fica esses 2 versículos. A iniquidade está se multiplicando, as pestes estão cada dia piores, os terremotos estão tendo, aconteceu até em Teresina, que segundo os, não sei se é geólogos, segundo os geólogos aí, era praticamente impossível, porque nós vivemos em cima de uma placa tectônica e não nas bordas dela. Era praticamente impossível isso acontecer aqui no Piauí. E aconteceu. Então, mesmo que aconteça isso, mesmo que as coisas ao seu redor caia, mas confie em Deus, não se desespere.
Eu trabalho com vendas e eu tenho visto muitas pessoas desesperadas. Muitas pessoas, servos de Deus, não venhamos nos desesperar. Confie em Cristo. Por mais que você seja jogado dentro de uma fornalha de fogo, confie em Jesus. Por mais que você morra, diga: eu morro, mas eu morro cantando a Cristo. Não se desespere. O desespero faz você fazer besteira. O desespero faz você pensar coisas que Deus não se agrada. Mas leia a palavra do Senhor Deus, confia nele de todo o teu coração. Faça como Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Deus quiser nos livrar, que bom. Mas se Ele não quiser, saiba hoje, para todos os governadores e para todo o planeta, que nós servimos a Deus e que nós vamos permanecer até o fim. Por mais que fique mas nós vamos permanecer até o fim. Vamos fazer que nem Pedro. Os homens querem que a gente se cale, os homens querem que a gente fique dentro das nossas casas, os homens querem que a gente esfrie o nosso amor para com Deus. Mas, irmãos, não vamos nos esfriar. Vamos nos apegar uns aos outros, vamos nos apegar a Deus. Vamos conversar com os irmãos se você estiver tendo dificuldade. Graças a Deus eu não estou passando por esse problema psicológico. Espero em Deus não passar. Mas se você que está passando, chame um irmão para conversar. Mas não abandone Jesus Cristo, porque Ele é o único que pode te levar para o céu. Não faça que nem Judas, que passou todo um tempo andando com Cristo e praticamente na praia ele veio a morrer. Mas faça, se possível, que nem Pedro, que por mais que você não tenha aceitado Jesus Cristo de verdade, porque muitas das vezes a gente vai para a igreja porque é de costume, a gente vai para a igreja porque tem uma menina, aos jovens aí, né? Porque tem uma menina que a gente acha bonito, a gente vai para a igreja porque é bom estar no meio de todo mundo, mas o objetivo não é Cristo. O objetivo de Pedro ali, naquele momento, não era simplesmente o Cristo, porque foi após aquele acontecimento, aí sim, aí Pedro se converteu em espírito e em verdade. E venhamos estar, meus irmãos, prontos para o pior, mas não angustiados, não tristes, não com o psicológico abalado, não com vontade de pular de cima da ponte, mas a gente vem estar prontos e dizendo: Pai, estou te esperando. Amém? Então que Deus nos abençoe e que possamos colocar em prática, irmãos, colocar em prática tudo aquilo que nós já aprendemos de Jesus Cristo e não somente ser ouvintes. Então que Deus nos abençoe. Um forte abraço a todos.